ideia do Grand Round dessa semana, é nós discutirmos um pouquinho de cardiopatia isquêmica funcional, no sentido de dar mais subsídios com as novas tecnologias de avaliação da cardiopatia isquêmica, especialmente num cenário fora das síndromes isquêmicas agudas. Então, nós convidamos 3 colegas para falar sobre o tema. O Marco Weinstein vai nos falar o que dentro da área de hemodinâmica, fora da linha da anatomia da coronária, o que se pode hoje esperar que o hemodinamicista nos forneça informação em relação se aquela lesão é realmente culpada pelos sintomas do paciente, num cenário do paciente com angina crônica ou com algum outro exame alterado. A ressonância magnética, você sabe que nós, a partir desse ano, praticamente, o serviço de radiologia, com a aquisição dos novos softwares, e especialmente do Felipe, que veio do Canadá, ficou 5 anos treinando lá, tem novas metodologias para nos oferecer nessa área. E a velha medicina nuclear, será que se sustenta, Ludwig, com essas novas tecnologias? Vamos ver o que o Ludwig nos defende na posição dele, na avaliação da cardiopatia isquêmica. Vamos lá. Eu propus essa ordem, vocês preferem trocar? Então vamos. Eu acho que a gente começa com aquele que é o reflexo óculo estenótico. Nós já saímos do CAT. Eu não vou falar não é para falar de reflexo óculo estenótico, ao contrário. Obrigado, Naz, então. Bom, é mais ou menos 15 minutos, então, para cada um, e aí depois fazer uma discussão. Tá, então vamos lá. Eu vou procurar não ser redundante em relação aos temas deles que vão vir a seguir. Eu quero agradecer ao Naz pelo convite, e é uma honra estar aqui com vocês nesse Grand Round, que é, sem dúvida nenhuma, talvez a atividade mais educacional mais importante do nosso hospital, que tem várias atividades desse tipo, mas essa talvez seja a que merece maior destaque. E nos próximos minutos, então, nós vamos falar sobre no laboratório de hemodinâmica pode-se tirar o reflexo óculo-estenótico, que é o que o Naz citou, e como se pode se fazer, então, uma avaliação funcional invasiva das estenoses coronarianas. O que nós vamos tratar, basicamente, agora, o nome desse dispositivo é conhecido por uma sigla, por 3 letras, como FFR, que é a razão de fluxo, a fração de fluxo que uma estenose possa provocar na coronária. Portanto, a relação entre essa pressão medida aqui e a pressão medida aqui em condições de hiperemia máxima induzida geralmente por adenosina ou outro vasodilatador da microcirculação. Esse método foi muito bem validado no estudo de diversas maneiras, mas esse é o estudo clássico do New England Journal, do grupo do Dr. De Bruyne, que é quem foi pioneiro, e todos os grandes estudos são liderados por ele. Foi publicado ainda em 96, quando ele comparou o FFR, as medidas hemodinâmicas, no próprio cateterismo, com essa guia, que é uma guia de angioplastia, como outra qualquer, dotada da capacidade de medir pressão. Ele avaliou isso em 45 pacientes e comparou os resultados obtidos com 3 métodos combinados, incluindo testes de estresse convencionais, testes de ergometria, uma cintilografia com talho e um ecocardiograma com estresse. Na época, a ressonância ainda não estava disponível como método de avaliação perfusional. E o que demonstrou foi que em 21 pacientes que tinham valores considerados isquêmicos ou positivos, que é o ponto de corte, a gente vai ver depois que fica entre 0,75 e 0,80, pelo menos
todos eles tinham pelo menos um teste não invasivo positivo, mostrando que uma excelente correlação positiva entre o achado de isquemia pela FFR e os testes não invasivos. E nos 24 pacientes que tinham FFR normal, ou seja, acima de 0,75, a maioria deles, 21 pacientes, tinham valores normais nos seus testes não invasivos. E ele foi considerado o único método, portanto, de avaliação de isquemia que foi validado em comparação com todos os outros métodos, inclusive com ressonância, que eu não vou entrar mais direto nesse assunto, que o Felipe vai falar bastante de ressonância. A validação clínica, então, obteve uma especificidade de 100%, sensibilidade de 88%, o valor preditivo positivo é de 100% para a detecção de isquemia, o valor preditivo negativo de 88%, com uma acurácia de 93%, considerando-se que o ponto considerado positivo é esse, abaixo de 0,75 com certeza, entre 0,75 e 0,80 é considerado uma zona cinza, mas isso já passou a ser considerado positivo, vocês vão ver nos últimos slides, e acima de 0,80 definitivamente o exame mostra que não há evidência de isquemia detectável. As principais indicações desse método, da FFR, poderiam ser divididas em 3. Tem outras, mas as principais seriam essas. A avaliação de lesões coronarianas cujas estenoses são consideradas angiograficamente moderadas ou intermediárias, lesões entre 50% e 70%, por exemplo. Pacientes com doença arterial, em que a gente quer saber se todas as lesões são realmente graves e precisam ser vascularizadas, e situações onde a presença de isquemia não foi avaliada, por alguma razão, não foi avaliada pelos métodos tradicionais, ou foi avaliada, mas ela é duvidosa e controversa com os achados angiográficos. São essas as 3 principais indicações. Talvez o estudo mais importante até hoje feito, que os estudos FEME sejam conhecidos por todos e a gente vai falar deles, na verdade, seja esse, também publicado no New England, na sua versão original, pelo mesmo grupo do Dr. De Bruyne e do Dr. Nico Pils, é o pessoal da Holanda que tem maior experiência no mundo com FFR. E esse é o estudo publicado no JACC, do mesmo grupo, só que com acompanhamento de 5 anos. O que eles fizeram? Eles pegaram 325 pacientes que apresentavam na angiografia estenoses moderadas e apresentavam e avaliaram o FFR desses pacientes. Aqueles pacientes que tinham FFR positiva, ou seja, abaixo de 0,75, foram todos eles tratados e ficaram no registro e considerados como um grupo de referência. E aqueles pacientes que tinham uma FFR considerada normal, acima de 0,75, na época esse era o ponto de corte, 0,75, foram randomizados para tratamento com stent daquela lesão ou acompanhamento clínico. E o que eles demonstraram foi que quando a lesão é acima de 0,75 e o paciente não é tratado com stent, portanto, por isso o acrônimo de defer, foi deferida a angioplastia, a taxa de eventos combinados, morte e infarto em 5 anos, é menor ou estatisticamente igual, mas numericamente menor até do que aqueles pacientes com lesões normais e que são tratados com stent. Portanto, essa foi a grande aplicação que vinha sendo proposta até hoje, que esse método, quando avaliada uma lesão e a lesão é considerada normal, com segurança pode-se deferir, ou seja, não tratar a lesão. Não se tinha evidências que quando o método era positivo deveria se tratar. Agora, o negativo, sim, poderia se afastar o tratamento. Em comparação com o ultrassom intracoronário, eu não vou entrar hoje nisso, porque o ultrassom é um outro método que nós usamos bastante no laboratório de hemodinâmica, mas cuja principal aplicação é uma avaliação anatômica mais refinada. E nós estamos aqui hoje falando justamente do que o Nazi falou, não utilizar o reflexo óculo-estenótico, e sim a avaliação funcional. Só que o ultrassom intracoronário, como ele é muito disponível e por várias razões ele leva a implante mais frequente de stents, ele se testou um método que pudesse atingir um valor intraluminal e se tentar correlacionar com os valores de FFR e assim inferir que uma determinada estenose, apenas por sua avaliação anatômica, pudesse ser significativa. Esse estudo foi feito, inclusive, por um médico brasileiro, pelo Dr. Alexandre Abizade, publicou no American Journal of Cardiology, já isso ainda há bastante tempo, há mais de quase 15 anos, e ele demonstrou que o ponto de corte do ultrassom intracoronário era 4 para a área luminal. Quando os valores eram abaixo ou iguais a 4, isso correspondia uma significância na FFR.
desculpe, uma significância nos métodos não invasivos. Só que quando a gente compara o ultrassom, método puramente anatômico, e que infere o significado funcional com o método funcional propriamente dito, a gente vê que isso, na verdade, não é verdadeiro. Vejam que nesse estudo, foi publicado bem recentemente, isso aqui é 2010, não está projetando, eles avaliaram lesões intermediárias com FFR e com ultrassom, em 91% dos casos, utilizando o ponto de corte do IVUS, que IVUS é a sigla para ultrassom intracoronário, e considerando o ponto de corte de 4, eles trataram a lesão. Considerando o ponto de corte do FFR de 0,80, essa mesma lesão intermediária só foi tratada em 33% dos casos, ou seja, só seria tratada em 33% dos casos, certo? Ou seja, o ultrassom intracoronário resulta, se nós aplicarmos o critério dele, um número muito maior de implantes de stents, possivelmente desnecessários, porque esses pacientes, quando foram acompanhados ao longo do tempo, isso aqui é tempo em dias, aqui tem mais de 1 ano de acompanhamento, é um estudo pequeno, mas tem várias outras reproduções, mostra que, mesmo tratando muito mais, não melhorou a sobrevida livre de eventos quando comparado com aqueles apenas 30% dos pacientes que foram tratados. Tá? Então, mais uma vez, mostrando a capacidade do FFR em demonstrar quais os pacientes que não precisam de tratamento. Como é que é a correlação, então, especificamente do FFR com a cintilografia? Então, aqui vem uma pergunta, isso aqui acho que a gente tem que tentar responder isso para tentar ir adiante. Se o FFR foi justamente validado através da sua comparação com métodos não invasivos, entre eles o talho, naquela época mais frequentemente o talho, como é que o FFR pode, inclusive, se sobrepor, em algumas circunstâncias, à cintilografia? Esse é um exemplo, infelizmente não está projetando todo, é um estudo de 2011, publicado também no JACC, em que foi feito? Se avaliou pacientes que tinham feito cintilografia miocárdica, pacientes com doença coronária estável, o Nazi citou bem, hoje a gente está falando só de doença estável, a FFR não é um método completamente validado para a síndrome coronariana aguda, por várias razões, que não vem ao caso agora, e eles avaliaram esses pacientes e mostraram que quando o método, a cintilografia, era considerada normal em termos de defeito perfusional, ainda assim, um número substancial de pacientes tinha FFR positiva, ou seja, um possível falso negativo da cintilografia. Quando o FFR o método perfusional tinha defeitos reversíveis, um número substancial de pacientes tinha FFR normal, ou seja, um falso positivo da cintilografia. E a mesma coisa acontecendo para pacientes com infarto e lesões fixas. Portanto, a taxa de correlação entre FFR e a perfusão miocárdica avaliada por radionuclídeos, através da medicina nuclear, foi de apenas 0,29. Não há uma correlação muito boa entre medicina nuclear e FFR. Nós vamos tentar entender isso depois nos próximos slides. Esse é um outro estudo, também publicado no JACC em 2010, um ano antes daquele, em que mostrou que a cintilografia subestimou a presença de isquemia em 36% dos casos e superestimou em 22% dos pacientes, mostrando, de novo, uma baixa concordância entre os métodos. Veja aqui um exemplo, uma coronária direita com uma lesão graficamente muito grave, com FFR positivo, 0,43, uma circunflexa muito grave, um FFR positivo de 0,32, mas a descendente anterior, onde não aparenta ter nenhuma lesão angiograficamente grave, no máximo aqui 40%, no máximo 50%, o FFR nesse caso é positivo de 0,67. E nesses casos, são justamente os casos onde a cintilografia tem mais dificuldade, diante da presença multiarterial, por razões as quais o Roberto provavelmente vai explicar para vocês, onde a cintilografia tem mais dificuldade, quando tem mais de uma lesão grave, e identificar uma outra lesão que possa estar causando isquemia, ou uma lesão moderada que não está causando isquemia. O estudo FAME, a gente tem que avançar também agora pelo tempo, o primeiro dos estudos FAME, que é o FAME-1, infelizmente não está publicando embaixo as referências biográficas. Ele foi publicado no New England também, em 2009, o FAME original, o FAME-1, e é um estudo muito interessante. Ele randomizou pacientes que tinham doença de mais de 2 vasos, pelo menos 2 vasos, 2 coronárias atingidas, ou 3. Ele randomizou esses pacientes para tratar todas as lesões
as quais o hemodinamicista considerasse significativa apenas do ponto de vista angiográfico, reflexo óculo-estenótico puro e simples, o hemodinamicista olha a lesão, olha, essa é significativa, eu trato, essa é significativa, eu trato, independente da cintilografia, independente do FFR, da ressonância, apenas óculo-estenótico. Ou para tratar apenas as lesões as quais o FFR, era o grupo FFR e o grupo angiografia. Nesse grupo FFR, só se tratava as lesões que tinham pelo menos uma lesão com menor de 0,80. Por isso que passou para ser considerado 0,8 e não mais 0,75 ponto de corte. E o que aconteceu? Quando o grupo que foi tratado somente por FFR, resultou, esse gráfico não está aqui, em menos de 50% da necessidade de stents. Reduziu a necessidade de implante de stents em até 50%, sem que tivesse prejuízo pelos pacientes. Muito pelo contrário, os pacientes que foram tratados baseados em FFR e não pelo reflexo óculo-estenótico tiveram uma sobrevida livre de eventos muito melhor e significativamente melhor do que aqueles tratados pela angiografia. A taxa de eventos em um ano foi de 18% aproximadamente nesse grupo, contra 13%, o que dá um NNT de mais ou menos, na verdade está errado aqui, 100 dividido por 5 é 20, o NNT dá mais ou menos de 20 pacientes que se beneficiam da FFR. Quando nós avaliamos, então, a comparação da angiografia, que é um método o mais rudimentar dos métodos anatômicos, com o próprio FFR nos pacientes do FEME, vejam o que aconteceu. Daqueles pacientes que os médicos achavam que tinham visualmente, isso é visual, não é nem angiografia quantitativa, lesões intermediárias entre 50% e 70%, 39% deles a FFR era considerada positiva. E pacientes que têm lesão visualmente grave, acima de 70%, um número razoável, de até 16%, não tem isquemia naquele território. Então, há uma grande discrepância entre os achados angiográficos, o que o médico acha que é, e o significado funcional da lesão. E se não obstante, se fosse só uma discrepância que não tivesse significado clínico, poderia só, então algum dos métodos está falho. Só que essa discrepância tem alta relevância clínica. Vejam aqui que a correlação, então, entre a angiografia quantitativa e a FFR também é baixa, é de 0,5, considerando tanto o ponto de corte 0,75 como 0,80, ainda assim a taxa de correlação angiográfica é muito baixa para pacientes com doença estável. Em pacientes com doença instável, não estou citando porque a angiografia e a capacidade de detecção visual e pelo eletrocardiograma e outros métodos ainda é o que os estudos clínicos mostram que é o que deve ser feito. Vejam esse estudo que mostra claramente a discordância entre angiografia e FFR. Jack 2010, de novo, lesões intermediárias entre 50% e 70%, são pacientes também do FAME, do mesmo estudo anterior, 35% desses pacientes só que têm lesões intermediárias vão apresentar isquemia. A maioria dos pacientes com lesões intermediárias não tem isquemia pela FFR. E o inverso, pacientes com lesões acima de 70%, a maioria deles tem isquemia, mas um número razoável pode ter lesão grave na angiografia e ter ausência de isquemia pela FFR. Talvez um dos achados mais contundentes e interessantes seja esse, do Jack 2011, em que se pegou o clássico estudo Syntax, que foi um estudo que comparou de forma randomizada angioplastia de múltiplos vasos e cirurgia, angioplastia de múltiplos vasos com stent farmacológico e cirurgia, não interessa exatamente qual o resultado do estudo, hoje não é o foco da atenção, mas eles reavaliaram todas as lesões, porque eles geraram um score, esse score hoje em dia é usado por todo mundo, que é o score Syntax, e viram que quando a gente reaplica o score Syntax, somente, que é um score de gravidade angiográfica, somente naqueles pacientes que eles tinham isso no banco de dados, que tinham FFR positivo, abaixo de 0,8, ocorre uma total realocação dos pacientes. 34% dos pacientes tinham um score Syntax baixo, baseados apenas na angiografia, e eram, portanto, favoráveis para a realização de angioplastia. Quanto mais baixo o score, mais favorável é para a angioplastia. Quanto mais alto o score, mais é favorável para a cirurgia, isso em termos gerais. Quando a gente passa FFR e realoca e reavalia o score Syntax só dos FFR positivo, o que acontece? Quase 60% dos pacientes que passam a ter scores Syntax baixo, antes eles tinham um score alto,
quase dos 34% dos pacientes que tinham score baixo, isso passa para 60%. Então, ocorre uma realocação completa dos pacientes, mudam de categoria de gravidade angiográfica quando a gente avalia apenas os pacientes com FFR positivo. Tá. Esses são os últimos slides mesmo. Esse é o estudo FEMI2, é um dos mais importantes, foi publicado agora, 2012, está todo mundo falando dele. O que ele fez? Ele fez o seguinte, ele comparou com o tratamento clínico, é uma espécie de um estudo CURAD, por isso que ele está tão citado, só que ao invés de tratar todas as lesões baseado em isquemia ou informações clínicas, eles randomizaram para apenas tratar pacientes que tinham FFR abaixo de 0,8. Quando o FFR era normal, é o contrário do DEFAN. Aqui o registro é quando o FFR é normal. Eles apenas acompanhavam os pacientes com o FFR normal, mantendo o tratamento clínico. Mas quando tinha pelo menos uma lesão com FFR positivo, abaixo de 0,8, eles randomizavam para tratamento clínico ótimo, com todos os critérios de LDL, etc., ou para fazer angioplastia da lesão com FFR positivo. O que aconteceu? Nesse estudo, os pacientes que foram submetidos à angioplastia baseados em FFR tiveram uma sobrevida livre de eventos bastante melhor do que aqueles que foram mantidos apenas em tratamento clínico. Deve-se dizer, é fato, isso está sendo citado, que não foi às custas de redução de infarto nem de morte. Era um desfecho combinado e que incluiu morte, infarto ou necessidade de novas revascularizações. E isso ocorreu, esse benefício em tratar essa superioridade da angioplastia em relação ao tratamento clínico, tratando apenas lesões positivas, funcionalmente significativas, ocorreu às custas da redução de um desfecho que não é desprezível, que é a necessidade de nova revascularização, mas não é tão duro quanto morte ou infarto. Portanto, em conclusões do FEMI2, esse estudo foi suspenso prematuramente devido ao excesso de eventos no grupo que foi randomizado para tratamento clínico. Os pacientes que apresentavam pelo menos uma lesão funcionalmente significativa, eles apresentaram 11 vezes mais revascularizações quando foram mantidos apenas em tratamento clínico, comparados com a angioplastia. Os pacientes com lesões significativas que foram tratados com stent tiveram prognósticos semelhantes ao grupo com as lesões não significativas. Isso não vem ao caso. Portanto, em conclusão, o significado hemodinâmico da estenose coronariana obtido através da avaliação funcional por FFR tem grande implicação clínica. Na minha opinião, isso é indubitável, porque ele permite definir quais são as lesões que não necessitam serem revascularizadas, talvez essa é a principal indicação, permite eleger quais são as lesões cujo tratamento percutâneo poderá ter repercussão prognóstica, é particularmente útil em estenoses angiograficamente moderadas, cuja avaliação funcional não invasiva é duvidosa, aqueles casos de multiarteriais que eu mostrei anteriormente, e permite reposicionar o risco angiográfico, podendo assim evitar a realização de procedimentos desnecessários. Por que eu gosto de FFR, então? Porque suporta a teoria de que da isquemia como marcador prognóstico, ninguém morre de dor, é a isquemia que mata. Hoje está cada vez mais demonstrável que é a determinação da isquemia que é importante para a avaliação prognóstica. Coloca em xeque, coloca em dúvida um conceito que, na verdade, é um desconceito, é um misconcept, na verdade, que são as lesões somente as lesões menos graves que levam ao infarto. A gente viu claramente que lesões moderadas, que são FFR negativas, acompanhadas ao longo de 10 anos, 5 anos, o paciente não infarta. Então, não é bem assim, é uma falácia dizer que todo mundo morre de infarto de lesões menos graves, e elucida as limitações dos exames perfusionais em pacientes com doença, especialmente multiarterial. Muito obrigado. Bom, então, só a luz aqui. Queria agradecer ao professor Naso pelo convite. Né? Eu vou falar de algumas coisinhas a mais, que o professor Naso me pediu para falar um pouquinho de viabilidade, né, diferentemente dos outros colegas, então vou falar 2 slides rapidamente sobre isso e tentar defender alguns pontos aqui da apresentação, não tenho conflitos de interesse. Tá? Qual o papel da ressonância magnética na avaliação do paciente com cardiopatia isquêmica? A primeira coisa que a gente tem que partir do princípio é que é o método não invasivo mais acurado para quantificar a função ventricular. Isso é muito importante. É muito importante que a função ventricular é um fator prognóstico
para praticamente todas as doenças do miocárdio, especialmente para a cardiopatia isquêmica, e porque a ressonância cardíaca ela não se vale de uma fórmula que assume que o ventrículo é elipsoide ou tem alguma outra forma. A gente simplesmente cobre todo o ventrículo com fatias paralelas, define o volume diastólico final e sistólico final de cada uma, e também a gente pode definir o epicárdio também, e a gente vai ter, a partir daí, com uma precisão, independente se o ventrículo é torto para cá, contrai de um jeito ou do outro, a gente vai ter a função ventricular. Isso se mostrou que é um método muito reprodutível e acurado. E só para trazer um estudo recentemente publicado no JCMR, dos colegas de Toronto, que quando se precisa quantificar com precisão a fração de ejeção, a ressonância cardíaca pode ter um impacto grande nesse tipo de tratamento. Isso é um estudo para avaliar elegibilidade para a CDI, baseado somente no critério de fração de ejeção de 30% ou 35%. E um dos fatores que mais se associou como preditor de reclassificação pela ressonância magnética foi ter um resultado de ecocardiograma intermediário, 25% a 40%. Os outros todos foram negativos, digamos assim. Isso quer dizer o quê? Que nesses pacientes, quando você está pensando em implantar o CDI, com uma fração de ejeção entre 25%, 40%, 45%, potencialmente a ressonância magnética poderia alterar essa classificação, e nesse estudo foi de 41%, é um estudo pequeno. Mas um outro dado importante é que ele detectou trombo intracavitário que não era conhecido em 10% dos pacientes, e isso muda diretamente o tratamento dos pacientes, porque nós não vamos deixar um paciente com trombo dentro da cavidade sem anticoagular. O outro ponto que eu gostaria de defender é que a ressonância magnética tem uma excelente sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de doença arterial coronariana obstrutiva. E a maneira como a gente faz na ressonância magnética, a gente usa esses dois métodos aqui. Um é a dobutamina em alta dose com atropina, para avaliar a contratilidade segmentar. Também pode-se usar a perfusão nesse caso, mas tradicionalmente a contratilidade segmentar. Ou a adenosina e dipiridamol na perfusão de primeira passagem. No nosso meio aqui, por questões de custo, o dipiridamol é usado, porque ele é muito mais barato que a adenosina. Esse é um exemplo de uma ressonância com dobutamina em alta dose, e a técnica aqui, todos aqueles que estão acostumados com ecoestresse, é praticamente a mesma coisa, vai se escalonando a dose de dobutamina em infusão contínua. A gente pode ver a diástole, eu botei o filme aqui, a diástole e a sístole, a gente pode ver do repouso em comparação com uma dose mais alta, o ventrículo ele contrai, nas doses mais baixas ele tem um aumento da contratilidade, veja que o volume diastólico final ele até diminuiu, mas quando chega nesse ponto aqui de 30 microgramas por quilograma minuto, a parede anterior ela não contrai direito, ela demora mais para contrair. Isso é uma evidência, é assim que se faz o diagnóstico na ressonância magnética, com dobutamina de insuficiência coronariana na parede anterior aqui. Tá? Técnica praticamente idêntica ao do ecoestresse. E trazer um estudo, uma meta-análise aqui é de 2007, está errado ali. Diagnóstico de 754 pacientes, essa meta-análise viu não só a perfusão de primeira passagem, mas a contratilidade com a dobutamina, mostrando que tem uma sensibilidade e especificidade muito boa, né? Com uma relativa consistência dos dados, alguns heterogêneos ali, mas relativa consistência dos dados. E outro dado que é muito importante, é nesse estudo grande alemão, de quase 1.500 pacientes, demonstrou que a indução de defeito, de alteração da contratilidade segmentar com a dobutamina em alta dose, faz com que esses pacientes tenham uma sobrevida livre de evento muito menor do que aquele paciente que tem um resultado normal. Isso quer dizer o quê? Que o exame com dobutamina ele tem um caráter prognóstico muito importante. O outro método que a gente usa é a adenosina, ou é aqui o dipiridamol, para fazer a perfusão com ressonância magnética, e a perfusão de primeira passagem. Aqui em repouso, a gente consegue ver que perfunde completamente o miocárdio, o paciente em repouso, e no estresse, apesar de haver algum artefato, que a gente chama de dark rim artifact, que é um problema nesse método, a gente consegue ver que tem um defeito subendocárdico nítido na parede anterior. E a perfusão de primeira passagem, a gente consegue, inclusive, quantificar a extensão transmural desse defeito de perfusão. Se ele é clinicamente significativo, digamos assim, se ele é transmural ou se ele é subendocárdico, se ele pega um vaso, 2 vasos ou 3 vasos, evidentemente que o dipiridamol e a adenosina, como vasodilatadores, a gente acaba sempre olhando a perfusão relativa entre um segmento e o outro. Né? É exatamente da mesma forma como funciona a cintilografia, que o Dr. Lucas vai falar mais para frente. A grande vantagem aqui é que a gente tem uma resolução espacial muito boa, excelente. A gente consegue determinar, inclusive, a extensão transmural do defeito de perfusão. Uma meta-análise de 2010, aqui ainda não havia muitos estudos, né, mas cerca de 2.000 pacientes com adenosina e dipiridamol. Dipiridamol era uma casuística pequena, saíram mais estudos depois disso, mostrando uma sensibilidade
e uma especificidade boas para o diagnóstico de doença coronariana obstrutiva. E um outro dado que é importante, aqui acrescentado um estudo desse ano com 1.700 pacientes, mostrando que quando o estudo é normal e não se tem a evidência de perfusão, de defeito perfusional, a sobrevida desses pacientes, no curto prazo, ali 1 a 3 anos, é fantástica, é excelente. Né? Então, a ausência de defeito de perfusão também denota um prognóstico muito bom para esses pacientes na ressonância magnética. E já temos estudos mostrando que tem uma comparação, se não igual, favorável com relação a outros métodos disponíveis, né? Mostrando que a ressonância pode entrar aí no arsenal diagnóstico que o cardiologista, o clínico, tem para solicitar para os seus pacientes. Eu trago um estudo publicado esse ano, no Lancet, né, o CE-Mark, com 752 pacientes. Todos os pacientes fizeram ressonância magnética, gated SPECT, e foram a cineanjo invasiva. Eles foram randomizados para a ordem em que eles recebiam o exame não invasivo primeiro. Isso era para a primeira ressonância, depois SPECT, primeiro SPECT, depois ressonância, e todas as avaliações eram cegadas e eram independentes. Né? E o que esse estudo mostrou? Mostrou que a área sobre a curva, né, a capacidade diagnóstica da ressonância magnética aqui em azul, ela era maior, né, que a do SPECT para detectar a doença obstrutiva. E aqui não entrava o FFR, aqui era a avaliação quantitativa da cineanjo. Né? Então, uma área sobre a curva de 0,89, quando fazia um cutoff de 50% para tronco da coronária e 70% para as outras, e 0,84 quando 50% era usado para tudo. Esse ano ainda nós tivemos uma outra meta-análise, né, para diagnóstico de doença arterial coronariana com o SPECT, ressonância e o PET, né, publicado no JACC, que mostrou que o odds rate diagnóstico da ressonância do PET eram muito parecidos, né, tanto numa análise por paciente como por território coronariano, e eram um pouco superiores à do SPECT. Né? E na área sobre a curva, mostra que o PET foi um pouquinho melhor, depois nós temos a ressonância, e depois nós temos o SPECT aqui na linha verde. E aqui o resultado das áreas sobre a curva, mostrando que a ressonância magnética realmente, se não é superior, pelo menos não é inferior também ao SPECT, que é um método muito comum, que depois o Dr. Ludwig vai falar mais sobre isso. Aproveitando já que o professor Marco nos mostrou o FFR, eu trouxe esse estudo também de 2009 para mostrar uma comparação que, inicialmente, quando o FFR foi validado, o professor Marco já mostrou, a ressonância não estava lá. Então, esse estudo de 2009, publicado no Circulation, com 103 pacientes, mostra que a sensibilidade e especificidade, tendo o FFR menor que 0,75 como padrão ouro, foi excelente, 91% e 94%. E aqui é interessante mostrar também que quando a gente usa só a avaliação não funcional, né, na angiocoronariana, mas só a avaliação quantitativa, existe uma diferença nos resultados. E aqui a diferença não é uma incapacidade da ressonância, digamos assim. Aqui é um problema do método controle, né, do método padrão ouro, que o padrão ouro é o FFR. Então, nós temos aqui 91% de sensibilidade, 94% de especificidade, ou seja, um resultado excelente. E, falando um pouquinho de futuro, esse é o estudo que a gente está aguardando. Está em fase de recrutamento, é o MR Inform, 918, quase 1.000 pacientes, que eles vão ser randomizados, pacientes com doença, suspeita de doença coronariana estável, suspeita de angina, não tem infarto prévio, não tem doença arteriosclerótica grave prévia, eles vão ser randomizados para uma estratégia de manejo baseado no resultado da ressonância magnética perfusional ou no resultado do CAT com FFR. Esse grupo aqui também vai fazer ressonância magnética, mas vai ser cegado, né, só para fins de análise futura, mas é um estudo bem pragmático. Né? Randomiza, faz a ressonância magnética e toma as condutas a partir daí. Faz o CAT e toma as condutas a partir daí. Eles vão ser seguidos por pelo menos 1 ano para avaliação de desfechos cardiovasculares maiores, né? Todos eles com uma terapia clínica ótima. Então, esse é um tipo de estudo que a gente precisa na ressonância magnética, para saber se a nossa conduta, baseada no resultado da ressonância, ela realmente está, digamos assim, no mesmo nível de uma conduta invasiva utilizando o FFR. Os resultados são esperados para 2014. Outro ponto que, agora que eu vou entrar um pouquinho na viabilidade, mas uma coisa importante da ressonância magnética na cardiopatia isquêmica é que ela fornece uma avaliação global. Nós já vimos aqui a questão da contratilidade miocárdica, da função ventricular, mas o que realmente catapultou a ressonância magnética desde que ela surgiu foi a avaliação do chamado realce tardio. Né? E o que é o realce tardio? O realce tardio é essa área aqui, o eixo curto do ventrículo esquerdo, é essa área grande aqui
extensa, anterior, anteroseptal e anterolateral, de sinal intenso, né, brilhante, né, comparado a essa parede inferior aqui. Isso aqui denota necrose. E tem uma relação fantástica, e aqui isso é um estudo de modelo animal, mostrando que a relação do realce tardio com a histologia é absolutamente fantástico. É muito, muito, muito bom. Né? É um método extremamente sensível para detectar infarto, principalmente infarto subendocárdico, que talvez alguns outros métodos possam não perceber, a ressonância consegue perceber, e mostra que ter necrose, ter infarto prévio documentado pela ressonância, confere um valor prognóstico. Os pacientes vão pior em termos de sobrevida do que aqueles pacientes que nunca tiveram infarto prévio. Isso já está demonstrado para uma série de doenças, não só para cardiopatia isquêmica. Né? E além disso, é um método excelente para demonstrar viabilidade. E aqui, viabilidade, a gente geralmente usa na ressonância a necrose pelo realce tardio e como recuperação da contratilidade com uma dobutamina em dose baixa. E aqui um estudo também publicado esse ano, vez que a gente tem vários dados de revisão, pelo menos esse ano, mostrando aqui o realce tardio em preto e os pontos de corte da extensão transmural da necrose. Aqui seria não ter necrose, aqui tem uma necrose de 50%, e se pega toda a transmuralidade a mais de 100%, mostrando que quando tem muita necrose, evidentemente, o músculo não vai voltar a contrair quando revasculariza, porque ele está morto. Né? Agora, quando tem uma necrose intermediária, a gente tem um problema aqui. E aí que entram os métodos aqui com dobutamina. A gente tem aqui a dobutamina por ressonância e o eco com dobutamina. Nesses casos, ele vai ajudar. E aqui eu acho que acredito é o último slide. E também esse ano saiu uma meta-análise, esse ano nós tivemos muitos dados, com realce tardio e dobutamina para avaliação de viabilidade, mostrando exatamente isso, que o realce tardio é um método extremamente sensível e a dobutamina em baixa dose é extremamente específico. Os autores sugerem que a gente faça sempre para todo mundo realce tardio, naqueles pacientes com realce tardio intermediário, que lance mão de teste com dobutamina para ver se consegue detectar esse miocárdio hibernante que vai recuperar a contratilidade. Então, nesses 15 minutos, rapidamente, eu tentei cobrir esses pontos aqui. E se alguém quiser mais informação, meu e-mail à disposição. Gmail. Hein? Vai ligar lá. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui a convite do Dr. Nazi para falar do papel da medicina nuclear. E uma frase me causou espécie quando o Dr. Nazi disse: a velha medicina nuclear, será que ela se sustenta? Se esse fosse o enfoque que, para o convite para a reunião, a minha apresentação teria sido baseada noutra direção do que a que eu escolhi para fazer para os senhores. O tema que me foi proposto foi a avaliação funcional e prognóstica da cardiopatia isquêmica, o papel da medicina nuclear, especificamente da cintilografia miocárdica. Eu, como cardiologista clínico, vou procurar dar o enfoque clínico e da utilidade do método na avaliação e manejo dos pacientes portadores de cardiopatia isquêmica, e não vou falar de novidades da medicina nuclear, que teriam relação com PET, que está por ser incorporado ao nosso armamentário. Eu vou dar um enfoque de mundo real, hospital de clínicas, e o que nós fazemos com cintilografia miocárdica hoje em dia. As indicações clínicas de avaliação funcional estão aqui listadas para quem tem interesse em avaliar. São os guidelines de indicação da cintila miocárdica. Nesta referência do Dr. Handel, de 2009. Vocês têm aqui uma comparação dos métodos de imagem e a sua indicação no diagnóstico da cardiopatia isquêmica. A medicina nuclear está aqui listada como indicação classe 1, nível de evidência A, principalmente nos pacientes com probabilidade de doença intermediária, aqueles pacientes em que a ergometria é duvidosa, os pacientes com sintomas dúbios e que a medicina nuclear
tem efetividade diagnóstica na sua realização. Por outro lado, os pacientes com alta probabilidade de doença coronária, a cintilografia apresenta classe de indicação 3A. Entretanto, quando a doença é conhecida por cinecoronariografia, a cintilografia tem utilidade na avaliação estratégica de abordagem dos pacientes com a anatomia conhecida. Com relação aos pacientes assintomáticos, isso é uma questão de manejo clínico hoje em dia. Aqui estão os guidelines da Sociedade Americana de Cardiologia e nós temos as indicações nos assintomáticos, principalmente os pacientes diabéticos, cuja prevalência de doença coronária é elevada. Nós temos um percentual, segundo o estudo DIAD, de 22% de pacientes diabéticos com doença grave assintomática, quase a metade deles com lesões com repercussão funcional importante na cintilografia. O exame está indicado ainda com pacientes com história familiar pesada de cardiopatia isquêmica e pacientes com score de cálcio elevado, acima de 400. Isso tem classe de indicação 2B. Nos pacientes com baixo risco de doença ou risco intermediário, o método não tem benefício. Com relação a avaliar esse tipo de paciente, eu gostaria de enfatizar que a avaliação, e isso é um dos trunfos da medicina nuclear, que é a avaliação funcional do paciente com esforço físico, seja ele em esteira ou em bicicleta. Os outros métodos, invariavelmente, usam estresse farmacológico, com exceção da eco, que também tem essa possibilidade, mas que na prática não ocorre. Sempre se dá prioridade à realização de um teste em esforço em esteira, num paciente que tenha condições para tal, porque simultaneamente a gente avalia a repercussão eletrocardiográfica, a variação de pressão arterial, a arritmia e o tempo de realização do teste de esforço, que é um indicador prognóstico. Nós temos relatos recentes que pacientes que fazem ergometria numa carga de 10 METs ou mais têm baixa probabilidade de infarto, 0,1% ao ano de infarto de morte, e 0,3% ao ano de infarto não fatal. Portanto, são pacientes que, em alguns laboratórios de medicina nuclear, não injetam o marcador radiativo quando um paciente chega a esse nível de exercício, porque, evidentemente, são pacientes de baixo risco e que não vão se beneficiar da imagem cintilográfica. Nos outros pacientes, a indicação de estresse farmacológico tem uma abrangência muito ampla. Para vocês terem uma ideia, aqui no Hospital de Clínicas nós realizamos uma média de 200 a 230 exames cintilográficos por mês e este percentual é de 77% de pacientes que fazem estresse farmacológico. Somente o restante consegue realizar no exercício. No Instituto de Cardiologia, onde eu também trabalho, nós temos uma média de 500 a 450 exames mês e a proporção é 52% de exercício e 48% de estresse farmacológico. Evidentemente que as comorbidades dos pacientes neste hospital são muito maiores e, por isso, já passam por uma faixa de risco bem mais elevada do que os que conseguem fazer um teste adequado. Isso é uma indicação que a medicina nuclear tem para qualquer situação clínica, com exceção de síndromes coronarianas agudas ou de avaliação de viabilidade. A análise funcional, portanto, hoje em dia é rotina a avaliação da fração de ejeção associada à perfusão miocárdica com o gated SPECT, ou seja, sincronizado com o eletro, e com isso nós avaliamos a função ventricular, a fração de ejeção, os volumes ventriculares, e com algoritmos de quantificação nós temos como avaliar a severidade através dos scores de estresse, que nós veremos adiante, os dados de dilatação transitória de cavidade, a captação pulmonar alterada durante um teste de esforço, todos indicadores de prognóstico de doença isquêmica. Uma coisa que é muito relatada é que a medicina nuclear é ruim na identificação de lesão de múltiplos vasos quando ocorre uma homogeneidade de perfusão, uma isquemia balanceada. Esses exames vêm do tempo em que se usava mais talho do que hoje tecnécio, do tempo em que se avaliava mais perfusão do que a associação com a função. E isso, com o passar do tempo, vem mostrando que quando se analisa um exame como um todo,
nós notamos alterações de cinesia segmentar, alterações de queda de fração de ejeção durante um teste dinâmico, todos indicadores de disfunção contrátil relacionada à isquemia miocárdica. E, por isso, a especificidade melhorou e a capacidade de detecção aumenta no momento em que todos esses dados são avaliados e não simplesmente olhar uma imagem homogênea e dizer que ela é normal e o paciente não tem nada. Isso não é assim que funciona na prática para quem interpreta um exame cintilográfico, avaliando todas as variáveis que se pode utilizar. Os recursos tecnológicos com relação à cintila miocárdica evoluíram bastante. Hoje nós temos softwares de correção de atenuação, que no nosso meio não está disponível, mas nós temos a possibilidade de colocar o paciente em decúbito ventral e diminuir a chance de erros de detecção de isquemia relacionada à atenuação de tecidos moles, como diafragma, ou mesmo atenuação mamária. Isso melhorou muito a especificidade do método da detecção de isquemia miocárdica segmento a segmento. Outro grande trunfo, e cada vez mais a mudança de paradigma do diagnóstico em medicina nuclear, está migrando não mais para somente o diagnóstico, mas simultaneamente a avaliação prognóstica desses pacientes, e isso vem sendo sedimentado ao longo de 30 anos de literatura em torno do tema de avaliação de exames populacionais, observacionais, e nós temos aqui que a medicina nuclear tem indicação 1A para avaliação prognóstica, mesmo nos pacientes com exames normais, senão aqui o valor preditivo negativo de uma cintilografia miocárdica normal, a taxa de eventos anual é bastante baixa, tanto para homens quanto para mulheres. Quando nós avaliamos infarto do miocárdio, morte cardíaca ou morte de um modo geral, nós temos que uma taxa de morte de 0,6% ao ano e de eventos cardiovasculares de 0,7% ao ano, na presença de uma cintilografia normal. Essas são as imagens convencionais que vocês costumam receber quando pedem a avaliação de isquemia miocárdica, e aqui vocês têm, nos eixos curto, vertical e horizontal, uma manifestação de isquemia nítida, comprometendo toda a parede lateral, desde a sua ponta do ápice até a base. E quando nós quantificamos esse tipo de alteração, nós temos condições de avaliar a severidade e a extensão dessa isquemia. Isso é dado por softwares automáticos de quantificação, e aqui vocês têm um exemplo de uma área de reversibilidade comprometendo 29% do miocárdio durante o esforço e que no repouso reperfunde completamente. Isso tem implicações diagnósticas e prognósticas. Isso significa uma isquemia severa, uma isquemia extensa, comprometendo a área da circunflexa. O Dr. Weinstein não gosta muito quando eu falo em território coronariano, mas isso está muito facilmente evidenciado nessa forma de display, onde vocês têm aqui o território da circunflexa, território de DA e, usualmente, território da coronária direita, evidentemente que variando de paciente para paciente, mas, de um modo geral, nós temos uma excelente correlação com o território coronariano comprometido. Outra forma de quantificar as variáveis funcionais são os scores de estresse, que são avaliados no eixo curto, dividindo o miocárdio em 17 ou 20 segmentos, e quantificando de forma semi-quantitativa, de 0 a 4, a intensidade do defeito, a severidade da hipoperfusão por quantificação automatizada, comparando com um banco de dados de pacientes normais, tanto para homens quanto mulheres. Nesse sentido, nós conseguimos quantificar a extensão do comprometimento território a território, aqui no caso um comprometimento de 29%, se eu vejo bem daqui, e ainda o TPD, que foi uma quantificação utilizada no estudo COURAGE pela primeira vez, que é o Total Perfusion Deficit, que incorpora não só a extensão relativa do comprometimento, mas também a severidade do comprometimento, com implicações prognósticas, como nós vamos ver adiante. Esse estudo do Dr. Hagamovich, publicado em 98, mostrou a relação entre os scores de perfusão, do score de stress, SSS, Sum Stress Score, com aumento proporcional
de eventos cardíacos, quando nós avaliamos morte cardíaca e infarto, mostrando uma diferença significativa entre infarto relacionado aos scores de isquemia. A fração de ejeção tem mais relação como preditor de morte do que as alterações isquêmicas, que, por sua vez, têm um maior significado com relação ao benefício que a revascularização vai ter naquele paciente. Por outro estudo do Dr. Hakamovich, que a partir deste momento estabeleceu o ponto de corte de 10% como número de severidade de extensão de isquemia, mostrando uma melhora do tratamento de revascularização miocárdica nos pacientes que apresentavam um percentual de isquemia moderada a severa, acima de 10%. Observando-se que aqui, abaixo de 10% ou sem isquemia, o tratamento com revascularização miocárdica é muito pior do que o tratamento clínico. Chegando ao estudo COURAGE, que foi publicado... Sim. Tudo isso? Pois bem, o estudo COURAGE mostrou que, quando nós comparamos uma população de pacientes que é randomizada para tratamento clínico otimizado versus tratamento clínico otimizado e angioplastia, não houve diferença significativa de eventos, morte, infarto do miocárdio, AVC, etc. Por outro lado, o subestudo COURAGE, que avaliou uma população menor de pacientes, mostrou que a angioplastia tinha um benefício com relação à redução da isquemia miocárdica, da quantidade de isquemia miocárdica. Foi o primeiro estudo que mostrou isso, baseado no TPD, que é o Total Perfusion Deficit, e mostrou que nos pacientes submetidos à angioplastia, um percentual de 33% apresentava redução de isquemia miocárdica comprovada por cintilografia. Ao contrário dos que foram submetidos a tratamento clínico, tiveram um resultado pior. Outro enfoque com relação a morte e infarto, os pacientes que apresentavam maior redução da isquemia miocárdica tinham menor taxa de eventos combinados, ao contrário dos pacientes que não apresentavam redução da isquemia. O Dr. Salvador Borges apresentou um outro trabalho tentando comprovar a eficácia da revascularização e angioplastia comparado com o tratamento clínico e trouxe à baila uma outra maneira de expressar a piora da isquemia miocárdica quando nós não conseguimos melhorar, ou seja, quando a isquemia miocárdica era pior depois do tratamento, seja medicamentoso ou farmacológico, havia uma taxa de eventos bem maior. Assim sendo, diante do que se conhece dos estudos clínicos randomizados e observacionais, o estudo do Dr. Hakamovich mostrou que a presença de isquemia miocárdica moderada a severa é um indicador de benefício de revascularização miocárdica. Mais recentemente, um estudo post-hoc ao subestudo COURAGE mostrou que essa diferenciação de severidade de isquemia, baseada em critérios diferentes do COURAGE, não mostrou diferença significativa de eventos, morte e infarto do miocárdio. Até que essa dúvida seja esclarecida, se Deus quiser, com o estudo Isquemia, que está em evolução desde julho desse ano, que vai comparar pacientes portadores de isquemia miocárdica maior que 10% de comprometimento do miocárdio, sem lesão de tronco coronariano, vão ser avaliados e randomizados segundo orientação por CAT ou não. Até que esse estudo esteja finalizado, o que nós usamos na prática é um norte de definição que os pacientes com maior carga isquêmica têm melhor benefício quando avaliados do ponto de vista quantitativo. Sempre lembrando do princípio ALARA, as low as reasonably achievable, com relação à radiação, que cada vez tem sido menor para a utilização clínica. Obrigado pela atenção de vocês. Queria chamar o Marco e Felipe. Vamos abrir para discussão. Tenha bondade. Obrigado, professor. Eu queria te parabenizar pela escolha do tópico. Eu, como cardiologista, adorei, não podia deixar de estar aqui.
uma terminou, o Felipe, obrigado aqui. Mas eu queria dizer que o Nazi, eu acho que fez o convite, passou ali na sala 2060, convidou o Marco, aí foi na radiologia, convidou o Felipe, e aí resolveu dar uma passadinha na medicina nuclear e convidou o Roberto e esqueceu métodos não invasivos. Avaliação funcional do cardiopata isquêmico estável. Na minha concepção, né, e sem querer brigar contigo, Nazi, começa, na maior parte dos pacientes, com a velha e boa ergometria ou com teste cardiopulmonar. Não, era só isso que eu queria dizer. Não, vou te contar como é que começou a história do Second Round. Eu tive um paciente que fez um teste de esforço, tinha angina e o teste de esforço foi normal. E aí me preocupou qual o método que eu indicaria para esse doente. Porque, na verdade, isso não é incomum, especialmente em dores atípicas e em mulheres. A gente tem muito frequentemente, e os nossos doentes aqui do hospital que têm comorbidades, é muito frequente dor no peito, e a gente tem dificuldade de fazer o teste ergométrico também, e acaba indo para testes funcionais. Mas, até eu não tinha esse dado que o Ludwig levantou, 70% dos nossos doentes aqui no hospital que fazem cintilografia não fazem esforço. Então, é um método que hoje até ele está subutilizado no hospital, talvez mais utilizado na emergência. Mas esse foi o motivo. Só para paciente que tem um sintoma atípico, um teste normal, está na dúvida, tem outro método que não entrou na discussão, que é a angiotomografia coronariana, que tem uma indicação nesse caso. Eu só comentei isso porque aqui nós temos acadêmicos que não estão acostumados com a hierarquia dos exames. Eu acho que é importante lembrar que o teste ergométrico convencional talvez tenha um poder prognóstico, eu não estou nem falando de diagnóstico, espetacular. E o Roberto nos disse, pacientes com mais de 10 metros nem tem que fazer injeção. Era exatamente o que eu ia comentar, ou seja, não tem por que fazer cintilografia miocárdica que não precisa. O método é útil, ele é efetivo numa faixa específica de pacientes que vão se beneficiar da indicação da cintilografia, até porque custo-efetividade hoje é fundamental. Nós vivemos num hospital público onde o dinheiro é curto e a patologia é multifatorial, multifacetada, a ponto de, nesse hospital, nós trabalhamos com uma população de pacientes muito mais grave do que o co-irmão do outro lado do riacho, onde o simples fato de fazerem teste farmacológico já é um fator prognóstico pior. Ou seja, nós temos uma cintilo normal em pacientes que fazem um teste em esteira, a taxa de morte anual é de 0,6% ao ano. Isso para um paciente que faz teste com dipridamol, passa de 1,3 a 2,8, pelo simples fato de fazer um teste farmacológico. Isso é um fator prognóstico pior. Queria fazer um comentário, eu ouvi a opinião do Marco. O FFR, eu acho que ele vem num nicho que vai fazer com que o hemodinamicista, naquele momento que ele está fazendo o exame, ele tenha que conter aquele seu famoso reflexo óculo dilatador. Isso potencialmente vai ter uma implicação de custo. E eu estava comentando com o Nazi, até para a gente pensar em protocolos de implementação, como é que isso é visto hoje do ponto de vista de custo e efetividade, ou seja, naquele momento, um paciente que potencialmente seria um paciente indicado para colocar um stent farmacológico ou não, segura a mão e não faz o procedimento. Como é que a comunidade de hemodinamicistas está vendo isso? Né? Vai diminuir o seu drive, né, de intervenção, é isso? A pergunta é excelente, Nadine. Já existem várias análises de custo-efetividade com FFR. Inclusive, foi feita a análise de custo-efetividade do FEM1, porque justamente randomizou para tratar baseado em angiografia e não. Os convênios, por exemplo, estão adorando o FFR, porque ele é um método relativamente simples de fazer, não é barato, mas ele pode resultar em não colocação de 1 ou 2 stents, até aí tudo bem. Então, parece óbvio que isso vai ocorrer, acho que futuramente os laudos de cateterismo vão vir quase que dotados de uma avaliação funcional junto, o exame vai ser anatômico e funcional, claro que acrescenta o risco de manipulação da artéria, tem a colocação de uma guia, então não é a mesma coisa que fazer um cateterismo simples, tem uma instrumentação a mais, exige heparina em doses maiores, enfim, tem uma série de outras circunstâncias. Mas vai, sem dúvida nenhuma, repercutir dessa maneira, refreando o impacto. Só que, quando o FFR é bem indicado,
e o paciente já vem para a mesa com uma avaliação adequada, ele não vai ser feito de refrear tanto assim, porque muitas vezes o paciente já vem para a mesa com uma cintilografia ou uma ressonância mostrando isquemia num território, faz a angiografia e tem uma lesão grave. O FFR não deve ser feito, ele é contraindicado para situações onde já há uma demonstração comprovada de isquemia, seja por cintilografia, por ressonância, e a lesão é grave. O FFR deve ser feito nas lesões moderadas, em que não há evidência de isquemia porque não foi testado por alguma razão ou porque há uma dúvida. Pacientes multiarteriais, quando eu falo isso para o Roberto, não é que a cintilografia... Nós tivemos um caso no sábado. Né? O que acontece? Uma boa interpretação da cintilografia, hoje, com todas aquelas técnicas que o Roberto falou, ela não dá uma leitura apenas homogênea. O problema da cintilo, Roberto, é que se o paciente é multiarterial, ela não localiza... Tem vários estudos, eu posso te dar uma... Hoje eu não quis polemizar hoje e trazer uma penca de estudos que mostram que o que a cintilo não consegue fazer, e a ressonância faz um pouco melhor, a taxa de correlação da ressonância com a FFR é bem melhor, ela não consegue localizar a lesão. Tu vai lá e vai dizer, não, esse exame não é normal, ele está homogêneo, mas não é normal. Mas tu não consegue localizar bem, porque daí vai lá, o que aconteceu com o paciente, que a gente, não vamos fulanizar a medicina, mas é que é muito, muito típico. O paciente que o NASE a gente fez no sábado, ele tinha um quadro atípico, né, o NASE suspeitou, fez uma cintilografia, a cintilografia deu homogênea, e nesse caso foi até laudada como normal, feita por gente top. Fez uma angiotomografia, a angiotomografia tinha lesões graves. Eu fiz a cine, ele tinha uma lesão subtotal de DA e uma lesão subtotal na direita. Como é que uma cintilografia dá normal num caso desse? Entendeu? E o cara foi bem, boa performance. Então, essa é a circunstância que a gente tem que levar em consideração. Cada método tem suas falhas, assim como a FFR tem as dela também. Mas vai mudar o panorama, sem dúvida. Só para complementar esse tipo de situação, isso não é incomum acontecer, até porque a cintilografia avalia fluxo relativo e não fluxo absoluto, como é o caso de um catéter posicionado pré e pós-lesão, ele vai medir fluxo. A medicina nuclear avalia a resultante de fluxo coronariano. E isso é o resultado do que o organismo se adapta às alterações isquêmicas. E muitas vezes o paciente é multivascular, mas não tem isquemia. Isso não quer dizer que ele tenha risco de eventos pelo fato de ter doença multivascular, dependendo da gravidade da lesão. E agora o FFR é um método novo que está aí para nos auxiliar. Até que essa curva de aprendizado esteja sedimentada, eu prefiro analisar o paciente do ponto de vista clínico e avaliá-lo de acordo com todas as variáveis. Eu não acredito que um teste multivascular num paciente com doença tão grave tenha sido normal. Ele pode ter sido normal do ponto de vista de perfusão. Agora, avaliando variáveis funcionais, de quantificação de fração de ejeção, de queda de fração de ejeção durante exercício, é difícil que um paciente com doença grave tenha uma cintilografia absolutamente normal, avaliando todos os fatores que agregam diagnóstico e prognóstico. Marco, me parece que tu tem razão no sentido que mesmo quando a cintilografia é alterada e sugere a presença de isquemia, quando é multivascular, fica praticamente difícil, só por dilatação isquêmica transitória ou por queda de fração de ejeção, dizer qual a coronária alterada. Agora, também me chamou a atenção na apresentação do Felipe, tu disse que a correlação do multivascular é melhor com a ressonância, mas também, provavelmente, o monocoronariano intermediário me chamou na apresentação dele que, quando correlacionou a ressonância com uma FFR de 0,75, seria o paciente mais grave, a sensibilidade é 90, maravilha. Quando tu correlaciona naquela zona cinzenta de 0,8, a sensibilidade cai para 80%. Então, pode ser que no multivascular ela até localize melhor, mas provavelmente no monovascular, na zona cinzenta, quem sabe a cintilografia seja melhor. O que tu acha? Para mim, Flavinho, Flavinho ou Felipe que tu quer que responda, não sei. Tanto faz, pode ser os dois.
Olha, Flavinho, eu acho que me chamou a atenção, eu conheci aquele estudo também dele, eu não tinha reparado, eu não tinha lido com tantos detalhes, mas hoje, quando ele apresentou, que eu estava obrigado a prestar bem atenção no que ele ia falar, eu vi que cai a sensibilidade mesmo quando muda. Agora, eu não saberia te dizer, assim, eu não arriscaria um palpite meu se o outro método nessa faixa cinza seria melhor. O que eu posso te dizer é que os métodos para doença multiarterial, eu acho que, de novo, eu não me expressei bem para o Roberto, não é que a cintilografia não seja capaz, mesmo sendo homogênea, de ter alguma alteração, mas ela invariavelmente não consegue localizar, como tu mesmo disseste, qual é o território ocupado. E é por isso que eu me refiro a ele. Não é que eu tenha nada contra quando ele coloca qual é a artéria, é que é uma limitação do método, assim como o meu método, a angiografia pura e simples, ela não vê isquemia, eu posso ter uma lesão subtotal de DA, eu não sei se tem isquemia, como ele mesmo disse. Então, tu imagina eu laudar no final de uma angiografia lesão de 90% na descendente anterior com alta carga isquêmica. Eu não posso fazer isso, não é? Assim como vocês também não deveriam, na minha opinião, colocar déficit perfusional anterior de 15% compatível com lesão na DA. Dá pau, dá erro, entendeu? Se o paciente é multiarterial, bucha. Porque aquela lesão... Ontem o paciente do Cook, que acabou de sair daqui, tinha uma cintilografia com... Nós tratamos a mamária dele. Outro caso, boa cintilo, feita, colega muito bom. Então é um caso atrás do outro. Tinha uma cintilografia com isquemia inferoapical e a única lesão dele era uma DA distal. Só que ela estava laudada como principalmente inferior. Por quê? Porque a mamária tinha uma obstrução distal e era uma DA que dava volta no ápice. Então, como é que tu vai colocar artéria? Não tem como colocar artéria. Está me entendendo? É essa que é a limitação. Só para complementar, aquele outro estudo que eu mostrei, vou colocar no Lancet, o CIMARC, ele usou, além da a ressonância perfusional, eu não coloquei os dados aqui, teve a cinecoronariografia, a angiocoronariografia pela ressonância no mesmo estudo. E isso aumentou o valor da especificidade da ressonância magnética, justamente porque aí a gente poderia pelo menos ter uma ideia de localizar onde é que está a lesão. A angiografia por ressonância ainda não chegou nem perto do nível que está a tomo, nem muito menos da cineangio invasiva. Mas isso seguramente é uma coisa que vai ser adicionada, eu não tenho dúvida disso, nos próximos anos, há um estudo perfusional que vai melhorar, com certeza, a especificidade do exame. E no estudo esse, o CIMARC, a ressonância, como eu mostrei, ela teve resultados que foram, no mínimo, iguais, e para não dizer melhores que o SPECT. Só para complementar a discussão do Flávio com o Marco, que me parece, eu também compartilho da opinião de que seria ótimo um método funcional de avaliar as obstruções, mas me parece inadequada estabelecer o FFR como um padrão ouro numa comparação com a cintilografia, como sendo um método novo. Então, eu acho que esse é um viés importante nessa análise. Só para meter a minha colher um pouco mais nessa discussão, mas é difícil comparar um método intracoronariano com um método que avalia a resultante de fluxo. Então, essa comparação é muito difícil. Assim como é difícil estabelecer segmento através da cintilografia, eu me arvoro o direito de arriscar, ou pelo menos de nortear o hemodinamicista, que ele vá atrás de uma lesão culpada ou a mais severa, naquele território que usualmente é irrigado pela descendente anterior. E nós temos coisas surpreendentes, como avaliar pacientes com perfusão absolutamente normal com oclusão de coronária. E eles vivem com a sua resultante anatômica, com as suas colaterais, muito bem, obrigado. E nem por isso ele precisa abrir aquela coronária para viver. Nem morre mais por causa disso. Obrigado, doutora Beatriz. Eu só queria fazer uma última pergunta para vocês com relação à doença de microcirculação, saindo um pouquinho da doença epicárdica. Dos dois métodos aqui, saindo um pouco do FFR, tem algum dos dois métodos, a cintilografia ou a ressonância, que é superior nessa área? Olha, não sei se tem comparação, mas a ressonância magnética é um método já que está estabelecendo como método para avaliar a disfunção da microcirculação, porque o grande benefício da ressonância nesse sentido é a resolução espacial que ela pode atingir.
né? Isso é muito, porque a gente consegue definir bem direitinho onde é que está o defeito. Claro que a ressonância tem suas limitações, que depende se o paciente segura a respiração, se ele tem um ritmo que não é um ritmo de fibrilação completamente errático, né? Então tem essas limitações, mas quando não tem isso aí, o exame fica muito bom. Com estresse. Comparado com o SPECT, evidentemente que a ressonância ela é anatômica e a resolução funcional é melhor nesse sentido, mas com relação ao PET, que vai ser incorporado à nossa tecnologia, nós vamos poder fazer isso através de técnicas mais sofisticadas, empregando rubidium, que são técnicas caríssimas. Se um dia isso estiver a nosso dispor, nós vamos poder avaliar os pacientes com cardiopatia mais avançada, mais severa, ou que tenham dúvida quando a relação isquemia de pequenos vasos ou não. Com o PET e fluxo se consegue avaliar bem o comprometimento miocárdico, mas não com o SPECT. Bom, pessoal, a ideia era trazer à discussão esse tema, que é um tema bem atual, diz muito a ver com a prática clínica. A gente trouxe aqui os 3 métodos principais que a gente mais disponibiliza aqui no hospital, e o CLUC vai ficar para uma próxima oportunidade. E a gente, a ideia era trazer essa controvérsia. Hein? A medicina nuclear está toda aí, viu? Foi embora do eco de estresse. Mas isso é para mostrar que vocês fazem pouco esse exame. Eco de estresse a gente pede e não fazem. A esteira os pacientes não podem fazer. Até a próxima quarta.